Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores da chegada do comandante. Tudo vai acontecer nesta sexta-feira. Falo também sobre a repercussão extremamente negativa da contratação de Cuca pelo Corinthians dentro do próprio clube. Com dirigentes da situação, a coisa anda bem feia. Nem isso sem nem falar do torcedor, que também está bastante irritado. Nesse vídeo também conto sobre a possibilidade de Ricardo Goulart comprar o Santa Cruz, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que acontece no seu time do coração. Se você ainda não é um dos 1.270.000 inscritos, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Brasino. Queria mostrar para vocês os jogos da Libertadores e da Sul-Americana nessa quinta noite. Vou dar os meus palpites para te ajudar a se dar bem. Começando com o Libertadores da América, Racing e Alcas, vitória do Racing super favorito. Tem Palmeiras e Cerro Porteño, o jogo é menos fácil do que parece, mas vai dar Palmeiras. Tem também Libertad e Alianza Lima, Libertad que havia vencido o Galo na partida de estreia, também deve dar vitória do Libertad, para completar Atlético Nacional da Colômbia contra o Melgar. Eu vou de Atlético Nacional. Se a Libertadores tem favoritíssimos, na Sul-Americana a coisa já é um pouquinho mais dividida. Exceção ao jogo do Botafogo, que é muito favorito contra a Universidad César Valerro, time dirigido por Louco Abreu, o último grande ídolo do torcedor botafoguense. Tem ainda Emelec e Huracan, Deportes Tolima e Tigre, além de outras partidas com direito a Goiás, Santos e Fortaleza em campo. Depois dessas dicas ficou mais fácil se dar bem na Brasino, certo? Então pega agora mesmo o link que eu tô deixando no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola150 para ter 150% de bônus no valor do seu depósito. Bora se divertir comigo na Brasino? Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação super importante. Se encerra nessa quinta-feira o prazo de inscrições para contratações de atletas, mas há uma exceção importante: Alexandre Pato. O jogador ainda pode ser contratado pelo São Paulo ou por qualquer outro clube, e há uma explicação que justifica essa exceção ao Alexandre Pato. O atacante estava desempregado livre no dia 4 de abril, quando se encerrou a primeira janela de inscrições por aqui. E para casos como esse, de atletas que já estavam desempregados em 4 de abril, abre-se essa exceção dele poder ser contratado e registrado, por exemplo, no Campeonato Brasileiro a qualquer instante. Ah, Nicola, mas e o James Rodrigues? O caso do James é diferente. Em 4 de abril ele estava empregado, jogando no Olympiacos. Então, para contratar o James, a menos que exista uma nova normativa da CBF, esse jogador só poderia ser utilizado no futebol nacional a partir de 3 de julho, que é quando reabre a janela de inscrições. Estou muito atento à possibilidade de o Pato ser contratado pelo São Paulo. Prometo trazer novidades. Bora falar sobre Benjamin Bach, dos principais comunicadores do país quando o assunto é esporte e futebol. Foi demitido nessa quinta-feira pelo SBT. Ele comandava 3 anos o Arena SBT. Uma das justificativas para a demissão dele foi o alto custo salarial na casa dos 150 mil. Vale a lembrança de que o Ben já vinha conquistando bons índices de audiência, colocando o SBT quase sempre na segunda colocação no horário. O programa continuará, resta saber se com Cicinho, com Sheik, com Mano, pessoas contratadas e escolhidas pelo Benjamin Bach. Também não há definição a respeito de um novo apresentador. O Theo José deve fazer de forma interina a apresentação na próxima segunda-feira. Quero falar sobre o Vasco, que já emitiu mais de 45 mil ingressos para o jogo contra o Palmeiras, marcado para domingo no Maracanã. Foi o jogo da polêmica, que terminou nos tribunais. O Flamengo era contrário à participação, à presença do Vasco como mandante no Maracanã. Depois de 2 decisões judiciais, o Vasco teve confirmado o direito de jogar por lá, e o torcedor vascaíno já esgotou vários setores. Expectativa de Maracanã absolutamente lotado para o confronto do próximo fim de semana. Quero falar sobre o Atlético Mineiro com uma ótima notícia: Guilherme Arana deve voltar ao Galo num período máximo de 20 dias. Lateral esquerdo que não joga desde 7 de setembro do ano passado, quando sofreu uma lesão grave no joelho. Fase final de recuperação já na transição do departamento médico da sala de fisioterapia pro campo, fase final, e o Arana vai ser reforço importante para o Clube Atlético Mineiro. Já o Hever, que é zagueiro, capitão, hoje tem jogado muito menos no Galo, mas ele tem um motivo para comemorar. É que o Hever Júnior, o filho dele, de apenas 9 anos de idade, fez seu primeiro gol pelo Sub-9 do Galo. O menino é atacante, ao contrário do pai, que é zagueiro, e se mostrou bastante emocionado com a marcação desse gol. Para fechar o giro de notícias, Mano Menezes completou 1 ano de internacional nessa quinta-feira.
Trabalho bom, consistente, especialmente na temporada passada, quando o Inter, que não era um dos favoritos ao título, conseguiu o vice-campeonato brasileiro. Existe alguma contestação do torcedor colorado em relação ao Mano, que recentemente foi procurado pelo Corinthians, mas disse não para continuar à frente do time gaúcho. E a saideira minha portuguesa fechou com o Leandro Zago para treinador. Contei para vocês no início da semana que Gilson Kleina não ficaria para a disputa da Copa Paulista. A opção foi pelo Leandro, que já trabalhou no Botafogo de Ribeirão e estava no Sub-20 do Fortaleza. Muito boa sorte para ele. Quero falar sobre Ricardo Goulart, que anuncia nessa sexta-feira sua aposentadoria do Bahia. Eu já havia contado para vocês que estava previsto uma coletiva importante para essa sexta-feira e que tinha uma surpresa guardada para esse evento. O jornalista Cássio Cardoso informa que essa surpresa pode ser o anúncio da compra do Ricardo Goulart em relação à SAF do Santa Cruz. Sim, o jogador ex-futebol do Palmeiras, do Santos, do próprio Bahia, estaria adquirindo a Sociedade Anônima do Futebol de um dos clubes mais tradicionais e populares do país, o Santa Cruz de Pernambuco. E ele teria a presença, a parceria, a participação de Paulo Pitombeira, que é seu empresário há bastante tempo, um cara de enorme capacidade financeira, e de Guilherme Belintani, que é presidente do Bahia. Nicola, mas como um presidente de um clube vai ser parceiro sócio na compra de outro? Isso pode, está permitido na lei da SAF. Já havia contado para vocês, algumas semanas atrás, que o Belintani havia sido procurado por gente ligada à Inter de Limeira, um clube bem tradicional do interior de São Paulo, com a sugestão de aquisição da compra da SAF da Inter de Limeira. O Belintani, que é muito bem sucedido em todos os seus negócios, um dos principais executivos e empresários do Nordeste. Bora falar agora sobre Dorival Júnior, atualizações sobre a chegada do técnico. O São Paulo ainda não anunciou de forma oficial, mas o Dorival está contratado. Tanto gente do São Paulo quanto do próprio staff do treinador já me confirmaram. Ele desembarca nessa sexta-feira para ser apresentado e já iniciar o trabalho de olho no jogo de sábado contra o América, Campeonato Brasileiro. Mas o jogo mais importante para o Dorival e para o São Paulo está marcado para a próxima semana contra o Ituano, jogo em Itu. Partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil no Morumbi terminou 0-0. O São Paulo vai precisar vencer por qualquer placar para garantir a classificação às oitavas de final e embolsar 3 milhões e 300 mil reais. Dorival, que chegou a ser oferecido ao Corinthians no início da semana, o Timão estava convicto de que o Fernando Lázaro teria um futuro bastante importante no Corinthians, não durou nem 2 dias. Mas a partir daí o Dorival fechou com o São Paulo, contrato até dezembro de 2024, chega para ganhar basicamente aquilo que o Rogério Ceni já faturava. O acordo entre as partes havia sido fechado na própria quarta-feira, pouco depois do anúncio da demissão do Rogério Ceni. O presidente Júlio Casares pegou um voo de São Paulo, foi a Florianópolis, foi recebido pelo Dorival na casa dele e foi lá que tudo ficou acertado. Importante lembrar que o Dorival Júnior quase foi parar na semana passada no Atlético Mineiro. Só não ocorreu porque na última hora o Eduardo Cudê, o técnico argentino que dirige o Galo, recuou em relação ao pedido que ele mesmo havia feito. Ele queria que o Galo tirasse uma cláusula que obriga as partes ao pagamento de 26 milhões de reais em caso de demissão ou pedida de demissão. Quando o Cudê fez esse pedido, ele entendia que podia ir embora a qualquer momento. Só que ao perceber que o Galo topou a retirada desse valor e que seria demitido, o Cudê recuou, não assinou esse aditivo no contrato e acabou permanecendo no Atlético. Um acordo que já estava fechado com o Dorival Júnior acabou sendo esquecido. Dorival, que não dirige um clube desde o fim do ano passado, quando deixou o Flamengo por opção da diretoria, mesmo com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Eu já havia contado para vocês que Rogério Ceni foi demitido na quarta-feira, dia seguinte à vitória por 2-0 contra o Porto Cabelo. Rogério Ceni, que ficou quase 18 meses à frente do São Paulo e vai levar 1 milhão e 600 mil reais de multa rescisória. Bora fechar o vídeo com a grande notícia da quinta-feira. Já gravei um vídeo exclusivo para tratar sobre a demissão de Fernando Lázaro e a contratação de Cuca como novo treinador do Corinthians. Não poderia haver uma contratação mais polêmica para Duílio Monteiro Alves, presidente que está se aproximando perigosamente da marca de primeiro dirigente do Corinthians a terminar seu mandato sem qualquer título desde a década de 80. Por que a contratação do Cuca é tão polêmica? Porque os torcedores do Corinthians estão absolutamente inconformados, não todos, mas em sua maioria, pelo fato de o Cuca, em 1984, ter sido condenado por conta de um estupro. Ele e outros jogadores do Grêmio, durante uma viagem ao exterior, à Europa, teriam se relacionado com uma garota de apenas 13 anos de idade. Por que eu falo teriam? Porque eu não tive acesso aos documentos e a todas as provas, mas o torcedor do Corinthians não quer saber de mais detalhes. De maneira geral, o torcedor alvinegro condenou a contratação e tem feito muito barulho nas redes sociais. Já li sobre a possibilidade de um boicote ao sócio torcedor, vários corintianos saindo do programa
com a confirmação da chegada do Cuca. Alguns outros torcedores não querem mais ir à Neoquímica Arena como forma de protesto pela escolha do Duílio Monteiro Alves. Só é importante lembrar que o Corinthians, assim que percebeu que o nome do Cuca começou a vazar, já fez questão de anunciar a contratação do técnico, porque se sabia que se demorasse com esse anúncio, a pressão pela não contratação seria tão grande que talvez o Corinthians fosse obrigado a desfazer o negócio. Timão fechou com o Cuca porque não havia outras opções, pelo menos na visão do Duílio. O Dorival Júnior acabou se acertando com o São Paulo, o Mano Menezes disse que fica no Internacional, o Tite não vai trabalhar no futebol brasileiro nessa temporada, Juan Pablo Vojvoda não deixa em hipótese alguma o Fortaleza. Diante desse cenário, precisando de um técnico mais experiente, o Corinthians anunciou a demissão do Fernando Lázaro, que volta a ocupar o cargo de auxiliar técnico, e a chegada do Cuca, que estava em viagem de Curitiba a São Paulo para ser anunciado e apresentado o mais breve possível. Importante, além da repercussão extremamente negativa entre torcedores, dentro do próprio Parque São Jorge, com dirigentes da situação ligados ao Duílio Monteiro Alves, a notícia da chegada do Cuca caiu como uma bomba. Recebi de pelo menos 2 pessoas importantes da administração do Duílio mensagens de desaprovação, dizendo que o Duílio Monteiro Alves está assinando um atestado de burrice, porque está comprando briga com o maior patrimônio do clube, a torcida. E você, o que pensa sobre essa história? O Duílio acertou? Errou? Cuca vai dar certo? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, não esquece de deixar like, de compartilhar, de se inscrever, faz aquela coisa toda para ajudar a gente, beleza? Não vai ter live nessa quinta, daqui a pouco, a partir das 9 da noite, estarei no Paramount Plus comentando Botafogo e César Valerro, conto com a audiência de todos vocês. Abraço, tchau!